tipo do recheio vai influenciar no tempo de conservação dos macarrons. Né? Quem trabalha com qualquer tipo de doce, com suspiro, com bem casado, com macarrão, com bolo, precisa conhecer qual é o tempo de prateleira, qual é o tempo de conservação e passar essa informação para o cliente para não vender produto, não vou nem falar estragado, mas um produto que passou do ponto. Porque o macarrão pode ficar na geladeira 10 dias, ele não vai estragar, mas ele vai perder a textura. E se ele perde a textura, ele não vai levar uma experiência, não vai trazer uma experiência legal para o teu cliente. E você vai perder o cliente, tá? Então, gente, geleia é um recheio muito úmido. Cream cheese é um recheio muito úmido. Buttercream é um recheio muito úmido. Curd é um recheio muito úmido, tá? Lemon curd, orange curd, todos os curds são úmidos. O que mais? Creme de confeiteiro é um recheio úmido. Então, esses recheios são a ser evitados. Agora, eu sei que muita gente vai falar assim, ai, Pri, mas brigadeiro é ótimo. Brigadeiro, nossa, brigadeiro não tem muita umidade. Brigadeiro deve ser ótimo para rechear os macarrons. Eu, particularmente, não recomendo a utilização de brigadeiro para rechear os macarrons. Brigadeiro, primeiro, é doce. É doce demais, porque é leite condensado, né? Então, doce com doce, brigadeiro com merengue, ao invés de a gente ativar o paladar do cliente, vai ser aquela mistura que o cliente não vai mais saber o que ele está comendo, de tão doce que vai estar ali no sabor. Então, a ideia é levar uma experiência boa para o teu cliente, trazendo algo equilibrado, tá? Bem refletido, bem pensado. Então, brigadeiro eu não recomendo, primeiro porque é muito doce, tá? Mas isso é um gosto pessoal. Segundo, porque o brigadeiro, por mais úmido que você tente fazer o brigadeiro, mais molinho, né? Que eu vejo confeiteiras falando, ah, mas o meu brigadeiro é mais molinho. Mesmo que o seu brigadeiro seja mais molinho, ele não vai ter a umidade que uma ganache tem e não vai deixar o macarrão tão umidozinho como é o caso das ganaches. Vai ficar faltando alguma coisa. E terceiro, o brigadeiro, pode falar o que quiser, o brigadeiro tem a consistência dele. A consistência do brigadeiro é aquela massa, né? Você morde um brigadeiro, é aquela massa. Então é uma coisa mais maçuda, é uma textura mais firme. Então não é a melhor para levar a experiência que na verdade eu sempre quis para os meus clientes, que é a experiência sensorial, né? O sentir, o sabor, a textura, o escutar. Então tudo isso entra dentro da experiência do cliente quando ele prova os macarrons. Então o que resta aqui são as ganaches, né? Se você rechear o seu macarrão com brigadeiro ou ganache, a durabilidade vai ser ali mais ou menos a mesma coisa, tá? Tem que tomar cuidado pro brigadeiro que pode açucarar, né? Na maioria das vezes açucara, maioria das vezes gruda, né? Suja o macarrão, coisa que não acontece com as ganaches. A ganache, gente, pelo fato de conter algum tipo de líquido e uma mistura de chocolate, a gente vai ter umidade e estabilidade ao mesmo tempo. A gordura do chocolate vai gerar uma blindagem do biscoito, tá? Então não vai deixar com que a umidade penetre profundamente, vai entrar um pouco a umidade, tá certo? E isso vai fazer com que a durabilidade, o tempo de conservação do seu macarrão aumente. Então, não existe uma resposta definitiva em relação ao tempo de conservação, tá? O tempo de conservação do macarrão é em média 5 dias, entre 5 e 7 dias, depende. Isso também vai depender de cada confeiteira que vai e deve fazer o teste de prateleira, tá? Quem é meu aluno, minha aluna sabe que eu não gosto de dar a resposta pronta, né? O aluno que vai me perguntar, Pri, quanto tempo eu tenho que bater o merengue? Quanto tempo eu tenho que deixar o macarrão no forno? Quanto tempo eu posso conservar o macarrão?
Meus alunos sabem que eu não respondo, raramente eu respondo dizendo um número preciso, que a realidade de cada aluno é diferente. Eu não posso falar assim, deixa 23 minutos no seu forno a tal temperatura. Eu não conheço o forno do meu aluno, né? Então tem que fazer teste. Utiliza a tua cozinha como seu laboratório, tá? E com o teste de prateleira não é diferente. Criou um recheio novo, tem que fazer teste de prateleira, tá? Então, com a ganache, que é o recheio mais estável, o recheio mais macio, o recheio que vai levar mais umidade para o seu macarrão, em média, o tempo de conservação do macarrão vai ser de 5 dias, tá? Mas como assim, Pri? Conservar como? Quando a gente fala de tempo de conservação, sempre conservação refrigerada, tá? Refrigerada e não congelada, são coisas diferentes. Então, qual que é a informação que você tem que passar para o teu cliente? O cliente veio pegar uma caixinha de macarrão, tá? Aí você tem a obrigação de informar o seu cliente de que aquele produto deve ser consumido em até tantos dias, tá certo? É a partir do fim da maturação que a gente começa a contar o tempo de conservação do macarrão. Então, vamos supor que eu recheio o macarrão hoje. Ele vai ficar na geladeira até amanhã, tá? Por 24 horas. Então, a partir de amanhã, eu começo a contar os 5 dias. Então, se você aí tem pronta entrega, tá lá na tua geladeira, o macarrão que você maturou, tá? Que você não vendeu, foi vender só no terceiro dia, isso significa que o seu macarrão deve ser conservado, consumido em até 3 dias, porque 2 dias já foram perdidos, já estava dentro da geladeira. Então tem que ter toda essa reflexão. Qual foi a data de fabricação, tá, do macarrão? Data de maturação. Como que a gente faz para ter a melhor experiência para o cliente? Aquela experiência sensorial. Antes de falar da experiência sensorial, uma coisa que eu estava esquecendo de falar para vocês. Algo que eu adoro fazer e que fica sensacional nos macarrons é trabalhar com ganache e geleia no recheio, tá? Então, em volta do macarrão, colocar a ganache e no meio do macarrão colocar a geleia. Você pode até proteger com um pouquinho de ganache, tá? O meio do macarrão para a geleia não entrar em contato direto com o biscoito e não amolecer, não ter risco de amolecer. Fica fantástico, gente. Por quê? Porque tem um maior equilíbrio entre o doce, né? Não vai ficar tão doce, a geleia vai sempre quebrar um pouco do paladar doce, tá certo? Experiência sensorial é algo assim único para os macarrons. É só quem faz macarrons, quem vende macarrão, quem já comeu um bom macarrão que sabe. Senão é muito difícil explicar, né? Essa experiência de dar uma mordida no macarrão e ele tá todo na textura perfeita e no sabor perfeito também. Quando você pensa em bolos, né? Quem aí faz bolos recheados, bolos em buttercream, bolo em chantininho, bolo em ganache, enfim, bolos. Bolo bom é aquele bolo que descansou na geladeira e que você vai comer em temperatura ambiente. Por quê? Porque o recheio em temperatura ambiente, ele vai amolecer um pouco, né? E é isso que a gente quer ter para o macarrão também. Então, algo legal que você pode passar para o teu cliente é uma dica de consumo. Como consumir os macarrões da maneira correta. É tirar da geladeira, tá? Entre 15, 20, 30 minutos antes de servir os macarrões. Deixar em temperatura ambiente antes de consumir. E o seu cliente vai ter uma experiência ainda melhor, né? É importante estar falando isso. Essa aula aqui, gente, vale ouro. O conteúdo dessa aula aqui de hoje é conteúdo de curso. Então já deixa o like aqui. Você que tá aí assistindo e nem apertou o botão do like aqui ainda, olha, se eu fosse você eu apertava, porque quem sabe até eu vou tirar essa aula do ar aqui de tanto conteúdo que ela tá tendo. Não, sério, gente, é importante deixar o like aqui pro YouTube entender que esse conteúdo aqui é de qualidade e espalhar esse conteúdo aqui, espalhar verdades, né? O nosso Brasil e todos os países aí que estão me assistindo, os países lusófonos, né? Que são os países que falam português, né? Portugal, Espanha não fala português.
Portugal, Angola e outros países que falam português e me acompanham, é importante que o YouTube distribua esse conteúdo para que a confeitaria no mundo todo, não só no Brasil, que já está melhorando demais, possa ter acesso a um conteúdo de qualidade. Não somente falar de receitinha, mas realmente entender os porquês, e através dessa maneira vocês confeiteiras vão conseguir ganhar cada vez mais espaço e autoridade no mercado, porque vocês vão saber do que vocês estão falando. Quando a gente entende os porquês, a gente sabe do que a gente está falando. A gente não repete o que o outro falou, mas a gente utiliza o nosso cérebro, a nossa massa cinzenta, para refletir se aquilo faz sentido ou não, tá? Então é muito importante que vocês apertem aqui no joinha para que o YouTube distribua esse conteúdo aqui de qualidade, que eu preparo toda semana com vocês com o maior carinho. Adoro que vocês me façam perguntas, que vocês me mandem ideias, né? E essa aula de hoje foi uma das ideias que vocês me mandaram, porque muita gente tem dúvidas sobre tempo de conservação, né? Inclusive, uma das dúvidas é: Pri, eu comecei a trabalhar com parceria, vou trabalhar com um café ou com um restaurante, como que eu faço para manter os macarrons na textura legal? O ideal é sempre refrigerado, gente, tá? A não ser que o café tenha ar-condicionado, não esteja tão quente lá dentro. Eventualmente você pode deixar ali em temperatura ambiente, porque os clientes vão passar, vão querer comer o macarrão na hora, e aí não tem como tirar da geladeira e esperar aquele tempo em temperatura ambiente. Mas sempre tomando cuidado para não passar daqueles X dias. Por que eu tô falando X dias? Porque você é aí que vai ter que fazer os testes, não sou eu, né? Pra mim, Priscila, eu sempre, quando eu vendia os macarrons, o meu tempo de conservação era de 5 dias, tá? Nunca passou disso. Tem confeiteiras que fazem 7 dias, tem confeiteiras que fazem 10 dias. Eu não gosto. Gente, não confundam tempo de conservação com tempo de congelamento, tá? Aqui no YouTube tem aula sobre congelamento. Procurem o tema que for, eu tenho certeza que vai ter aqui no YouTube. Já fiz muitos vídeos sobre macarrons, sobre confeitaria. Então não confundam esse tempo de conservação com o tempo de congelamento. Dá para congelar os macarrons perfeitamente, inclusive recomendo para quem trabalha com confeitaria e não ficar maluca, né? Ganhar realmente em tempo, produtividade, congelar os macarrons para ter sempre uma pronta entrega, tá? Congelamento de macarrão é até 90 dias, até 90 dias. Vocês notaram que eu falei a palavra até 90 dias? Isso significa no máximo 90 dias. E esse tempo vai depender não do macarrão, mas da temperatura do seu congelador.